Hoje nós fomos ao local de aparecimento de Ramanujacharya. Shri Paramangul. Paramangul, algo assim. Nós podemos ver o carisma do Acharya. He expressed his desire to leave his body. Then during time of separation, they also decided to leave their body. But then he explained that no, you have to serve me. I will be here in the deity form. Quando ele expressou o desejo de abandonar o seu próprio corpo, no mesmo momento os discípulos, por separação do seu mestre espiritual, disseram também desejar abandonar o corpo, junto com ele. Então ele falou, não permito isso, vocês devem me servir, devem me render um serviço, eu vou manifestar uma forma de deidade para vocês. We should not think that deity is like a stone. It's our Padma Purana explained. Arche Vishnur Shiladhi Guru Sho Naramoti Vaishnave Jati Buddhi Sri Vishnur Namne Shakala Kalusha Shabada Samanna Buddhi Charanamrita Ambu Buddhi. These five are like a Naroki shop. If we have little bit thinking about this deity like a stone, made with 8 meter, 5 meter, whatever. No Padma Purana está descrevendo aí algumas coisas, se referindo que nunca devemos pensar que a deidade é feita de metal ou pedra. Ela cita vários materiais, né? E Guru Maharaj fala, se nós pensarmos que a deidade é feita de um desses 5 tipos de material, como hoje eu escutei que a Murti de Ramanuja possuía 5 tipos de metais diferentes na Murti, na Vigraha. A deidade não é diferente do Senhor. Hare Krishna Mahamantra is not different from Lord. Vigraha and Supreme Lord Shri Krishna also not different from each other, amongst each other. Foi descrito que a deidade, o santo nome e Bhagavan não são diferentes entre uns e outros. Eles são a mesma entidade suprema. That place where we went there, that Vishnu going down. Why? Vishnu says that there is no one to serve, so better to go down. Therefore Vishnu's feet under the earth. And that time Lakshmi Devi is telling, Prabhu, our son is coming soon. That is our explanation. Then we draw strong. This is first time. You have to believe. Then you can be connected with deities, first times. Nesse local onde nós fomos hoje, tinha uma deidade de Vishnu que ela falou assim, não tem ninguém aqui para me servir. Então ela começou a afundar na terra. Vocês podem ver que ela está meio afundada, meio enterrada, né, como uma parte da sua perna. Então, no momento, Lakshmi falou assim, não, espere, Senhor, nosso filho está vindo, Ramanuja. Então, nesse momento, ele parou o seu movimento.
se afundar. Murti have been made by sculpture in his presence, just to look and murti. And he said, I will be always here present, and all of you should serve him. That you have to believe that. Ramanuja não era uma personalidade comum. Eles chamaram um escultor para realizar essa vigraha, e Ramanuja garantiu, olha, aqui eu estou manifestando essa murti e vocês devem servir a mim através dela. Vocês devem acreditar nesses passatempos. Portanto, eu usei essa palavra, acreditar. If you have Shraddha, faith, the definition of Shraddha, Shraddha sabde Vishwas pahe Sudhira Nishchay, Krishna Bhakti koile sarva karma krita. Shraddha means firm faith. To whom you keep faith is a firm faith. Shraddha sabde Vishwas. Believe with firm faith. And if you do everything for Krishna's satisfaction, then all karma will be absolutely perfect. Então, eu usei essa palavra, acreditar. Shraddha significa uma fé firme. E Guru Maharaj recitou o verso que descreve isso. Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudhira Nishchay, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hai. E devemos ter uma fé firme. Assim começa o nosso processo. Vocês conhecem a história de um Brahmana jovem chamado Gopal? Na verdade, como Gopal, que em Vrindavana, ele veio até aqui, no sul da Índia, Vidanagar. Tinha um Brahmana jovem que não tinha muito dinheiro e ele estava servindo a um Brahmana já de idade antiga. Ele precisava de um assistente para visitar todos os locais sagrados. Então, o Brahmana jovem se tornou seu assistente. E como ele estava assistindo, ajudando em todos os aspectos, o Brahmana mais velho ficou extremamente feliz com ele. E por um sentimentalismo, ele falou assim para ele: olha, por causa da sua atitude de serviço, eu vou arranjar o casamento da minha filha com você. அவர் எப்படி தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, அவருடைய அந்த மூத்த பிராமணருக்கு வந்து ரொம்ப தள்ளாத வயசாகிடுச்சு. அவரால் எந்த இடத்துக்கும் தனியாக உதவி இல்லாமல் போக முடியாத நிலைமை. அந்த நிலைமை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் அந்த இளைய பிராமணர் ஒருத்தர், சின்ன வயசு பையன், அந்த கோபால், அவர்கிட்ட அவருடைய கைகருத்தியை எதிர்பார்த்தார். அதை அணுக்க தொண்டு பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் எதிர்பார்த்தார். அந்த பையன் வந்து அவருடைய அணுக்க தொண்டராகவும் ஆகினார். அந்த பையன் அந்த இளைய பிராமணர் வந்து பண்ணுற சேவைகள் எல்லாத்தினாலையும் அந்த மூத்த பிராமணர் வந்து ரொம்ப மனசு திருப்தி அடைஞ்சு ஒரு சந்தோஷமான மனநிலைமையில் அவருக்கு அந்த இளைய பிராமணர்கிட்ட என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னுடைய மகளையே வந்து உனக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறேன் அப்படின்ற வார்த்தையை சொன்னேன். So then when the senior Brahmin approached such type of propose such type of things, this junior Brahmin said, I am economically poor. How your relatives or family member accept me as their son-in-law? Quando o jovem Brahmana recebeu essa proposta, ele replicou da seguinte maneira: olha,
Você sabe que eu sou um jovem brahmana pobre. Como você acha que a sua família vai vai me receber em sua casa? Sua esposa, toda a minha futura família, como acha que eles vão me receber? Then Gopal deity was there in that temple. Gopal is witness. So everything was perfect. Accordingly, he returned to home with one hour, South India. But after that, when he returned, then explained to his family member, they completely disagree. No, he cannot do that. The son of that senior Brahmin say, if you do that, I'll commit suicide. Wife also same thing. So he was totally confused. How he can speak lie? Then that all the family members say, is there any witness? He promised him that. Yes, Gopal. So forget about the Gopal is stone, made of stone. He cannot speak. He cannot come as a witness. Just tell him, my old age, I forget. My memory is not working anymore. Is there any witness? Bring that witness. Then I will believe that I promise and I will arrange my daughter wedding with you. Bom, então eles precisavam de uma testemunha. Esse foi o X da questão que o jovem Brahma colocou. E o velho Brahma disse: não, nós temos aqui Gopal. Estava ali a deidade de Gopal. E tudo bem. Então, quando ele voltou para sua casa, ele apresentou a situação para sua família. E então, seu filho falou o seguinte: não, se esse jovem Brahmana vier e viver aqui, eu vou, se eles se casarem, eu vou abandonar a minha vida. A sua esposa falou a mesma coisa. Então ele ficou abismado, ele falou: nossa, e agora? Como é que eu posso falar uma mentira, né? Como é que eu vou voltar atrás com isso? E a família dele falou: não, peraí, mas você teve alguma testemunha? Ele falou: sim, Gopal estava lá. Eles falaram: não, então esqueça de Gopal. Gopal é uma pedra. Gopal não vai vir até aqui testemunhar. Simplesmente falei para ele assim: olha, eu sou um velho, eu tenho memória fraca, eu me esqueci. Por favor, você tem alguma testemunha? Se tiver alguma testemunha, traga ela aqui. Se tiver testemunha e me disser como aconteceu, eu posso acreditar em você. Gopal is such a believer. Gopal can come down and as your witness. Se eu falasse para vocês aqui agora que o Gopal poderia descer do altar e vir até aqui como testemunha, vocês acreditariam em mim? Algum de vocês acreditaria nisso, que o Gopal viria até aqui embaixo e se tornar a testemunha? Mostre sua mão. Qual de vocês pode acreditar nisso? Não, Lakananda acreditaria. Todos acreditariam. Tudo bem. Vocês dizem que acreditam, mas eu acho que não. Eu não acredito que. ஏன் அப்படின்னா நான் நேற்று கூட பார்த்தேன் இந்த இடத்துல இங்கே இருக்க ஸ்ரீவிக்கிரகங்கள் தனியாக விடப்பட்டு ஒரு ஏசியோ ஒரு கால் கூட போடாமல் இந்த இடத்த பூட்டிட்டு நீங்கள் காலையில் போயிருந்தீங்க. When we are here, AC on, fan on, everything on. We are not here, everything stopped, door locked, outside. But we are here. ஏன் அப்படின்னா se nós estamos aqui, está tudo funcionando. O ventilador está aqui, a luz está acesa, mas nós vamos simplesmente fechar a porta, trancar a porta e a deidade vai ficar aqui. Gopal will come down here and went there. And he first expressed like this: Patima Nautami Sakshat Brajendra Nandan
You are not a deity. You are non different of Krishna in Vrindavan. So now I am coming here for the purpose. You have to come with me as a witness. The deity also replied, how can I come? I am a Vigraha. Then Surya Brahmana replied, if Vigraha can speak, able to speak, then he can also come with me. Mas o jovem Brahmana tinha uma firme fé nisso, né, de que a deidade poderia acompanhá-lo. Então ele veio até a deidade e falou assim, ei, você é Krishna mesmo, Vrindavan Chandra, você não é uma deidade feita de pedra, você não é algo feito de pedra, você é Krishna mesmo. Então você deve vir comigo e se apresentar como uma deidade, você deve me ajudar nisso. E a deidade respondeu, não, mas como que eu poderia ir com você? Eu sou uma Vigraha, como que eu poderia acompanhar você? E assim o Brahmana disse, não, se você pode falar, seguramente você também pode andar. Then Pratima deity coming with that junior Brahmin as a witness. All the way from Vrindavan to South India, Vidyanagar, almost 2,000 kilometers. Então aí foi Gopal com o jovem Brahmana caminhando juntos desde sul da Índia até Vidyanagar. Isso deu quase 2.000 quilômetros. So this is the events. If you believe that, actually we are observing devotion. We have to believe it. Bom, a situação é, se vocês acreditam nisso, e na verdade nós estamos observando o caminho da devoção, vocês têm que acreditar nisso, devemos acreditar. One of our pujari, 1995 in the Mayapur temple, they push Gadadhar deities made with neem tree during the Chandanyatra period, changing outfit of the deities. Pujari, unfaithful manner, push the Gadadhar deities with its left elbow. But he thought it is made with wood. But my spiritual master was physically present in his bhajan kuti in Mayapur. Gadadhar immediately came and complained about the pujari. Your pujari, unfaithful manner, pushing, complained and he disappeared. And Gurudev immediately called. And I was that time temple manager, Mayapur temple manager. Bom, uma vez, era 1995, em Mayapur, durante um festival, um yatra, e o pujari, que estava trocando as roupas da deidade, estava ali dentro do altar, e de maneira sem fé, ele empurrou a deidade Gadadhar com seu cotovelo esquerdo. Um empurrão nela, pensando que era apenas um objeto material, era feito de ninho, que era feito de ninho. E nesse momento, na mesma hora, Gadadhar Pandita foi até o quarto de Gurudeva, como plano sutil, e reclamou com Parangurudeva. Falou, olha aqui o que o seu pujari fez. O seu pujari me empurrou de maneira totalmente desrespeitosa e sem fé, me empurrou seu cotovelo esquerdo. Olha só o que ele fez. Assim, Gadadhar Pandita reclamou e desapareceu logo um instante seguinte. E eu era o Maharaj falando que ele era o gerente, o coordenador, né, administrador do templo.
Gurudev explained, why you did so? The elbow, unfaithful manner, they push Gadadhar. Are you crazy? Do you think, did you like a puppet? The Pujari said, please excuse me. Bom, naquele momento o Guru Maharaj me chamou para Gurudeva, chamou o Guru Maharaj e pediu para que ele chamasse ao Pujari. Falar com as palavras de Guru Maharaj. Gurudeva me chamou, eu fui até lá e ele pediu, chame o Pujari. Assim eu chamei o Pujari veio e Gurudeva começou a dizer exatamente o que ele tinha feito. Ei, por que foi que você empurrou assim com seu cotovelo a deidade de Gadadhar? Você acha que ela é feita de algum material? Que a deidade é um brinquedo, que é um boneco? E o Pujari disse, por favor, me desculpe. Please excuse me. They said, no, there is a question of excuse to me. You have to ask forgiveness, and if duty excuse you, then you can be excused. Então o Pujari respondeu, por favor, me perdoe, mas Gurudeva respondeu a ele, não, você não tem que pedir desculpas a mim, peça desculpas à deidade, se a deidade te desculpar, aí você pode continuar com o seu serviço. Então vejam só esse passatempo que aconteceu com o meu mestre espiritual. Esse passatempo aconteceu em 1995 com as deidades de Mayapur. I have seen many devotees keeping saligram, not worshipping every day, not bathing every day, just keeping there. Eu já vi que muitos devotos possuem shaligrams, deidades, e não estão dando banho todos os dias, não estão adorando todos os dias as deidades, estão simplesmente mantendo elas lá. Mas isso não é apropriado. We are maintaining our life, daily life. We have to look after 100 times better. 100 times better for my worshipful Lord. A conduta que mantemos na nossa vida cotidiana, nós devemos nos esforçar para sermos 100 vezes melhores ao adorarmos a deidade. Devemos ser 100 vezes melhores do que a nossa conduta cotidiana. To think that Sulamana deity like a stone, it will take us to hell. Naro Kisha. Pensar. Guru like a human being. Like me. Pensar que a deidade é feita de pedra, assim nós iremos diretamente para o inferno. Se pensarmos que o Guru é um ser humano comum, também teremos o mesmo destino. Raghunath Das Goswami explained that Mukunda Prashtatta Smaro, Guru is very dear to Mukunda Krishna. That we have to think in our mind. Raghunath Das Goswami lhe explicou que Perdão, perdi aqui, ó, fio da meada. Shri Krishna namne sakala kalushaya sabda samanna buddhi. Lord's name is like a cylinder. You know it. Whatever glories about the Lord's name, it is just exaggeration of this. Pensar que os nomes do Senhor Supremo são apenas algumas sílabas e que todas as glórias do Santo Nome são uma exageração, um exagero, não precisamos pensar tanto disso.
different caste. Ou pensar que um Vaishnava veio dessa casta ou daquela casta. என்ன ஜாதியிலேருந்து வராங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதும் அது ஒரு பெரிய பாவம். That is, வைஷ்ணவர்களுடைய அவங்க எந்த ஒரு ஜாதிய பின்னணியிலேருந்து வராங்க அப்படின்னு அவங்க குலத்தை யோசிக்கிறது பெரிய பாவம். Charanamrita Buddhi, Charanamrit, like a nectar, you know. And over Purnima time I saw people are taking big lota, that nectar, Charanamrit is milk, jagud, honey, sugar, and also tea, different fruit juice. Oh, best. Whole day fasting, summer time, 8 lota. But Charanamrita, if you take it as like a nectar, take it as much as possible. That is only buddhi, water. But Charanamrita should not go below the middle, to dry air. Very small quantity. Ou então pensar que Charanamrita é como um néctar feito de iogurte, mel, açúcar, suco de frutas. Imagina só, eu já vi muitos devotos durante o verão pegando dois copos cheios e tomando Charanamrita como se fosse néctar. Se tomarmos assim a Charanamrita, então o efeito dela não passará de água, é como tomar água. A Charanamrita não pode passar do peito, ela deve parar aqui em cima. Portanto, nós devemos tomar só um pouquinho, algumas gotinhas de Charanamrita, para que ela pare acima antes do estômago, que ela pare acima do peito. So devotee reaction looks like they are doing so. Então, pela reação dos devotos aí, parece que também estão fazendo isso, não estão tomando Charanamrita como néctar. Tree. நீங்கள் உங்களுடைய முகபாவனைகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் ஜக குடிக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும்போதும் அந்த சரணாரமத்தம் ரொம்ப அதிகமான அளவில் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அப்போ அந்த சரணாரமத்தத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னு குருதேவ் என்ன சொன்னார், அப்போ சரணாரமத்தத்தை நம்ம எவ்வளோ குடிக்கணுமோ அவ்வளோ மட்டும் குடிச்சிட்டு மீதி இருக்கிற சரணாரமத்தத்தை மரத்துக்கு கீழே சேர்த்துக்கணும். So that Ramanujacharya explained to his disciples that I will be here in these deities. Then embrace deities. In that way he installed that mukti by himself. Então Ramanujacharya explicou para seus discípulos: eu estarei presente aqui na forma dessa deidade entre vocês. Dessa maneira ele abraçou a Murti e ele mesmo instalou as deidades. That deity visit, that Perumal, that Vishnu will visit also. His feet going down. Essa deidade de Vishnu, em Perumal, nós também visitamos. Also, this Krishna Kripa explained that Lakshmi Devi stopped. No, don't go down. Our son is coming. E Krishna Priya Prabhu também explicou, né, que quando a deidade estava afundando no chão, foi Lakshmi mesmo que parou falando: ei, pare, não afunde mais, nosso filho está vindo. Então apareceu Ramanuja. When Guru Tattva appeared, he is showing his Karisha, right? So when Ramanuja was in the Srirangam, then he saw one person holding umbrella on the head of one beautiful woman. The person is looking at the face of that beautiful woman.
and walking backstage. Walking backstage. Ramanuja looked at it. It's strange. Who is this? I have to know why he doing so. Then his name is பிள்ளை உலகாவல்லிதாசர். No, anyway, I don't know name. What do you think? So anyway, then Ramanuja asked him, why do you so? Beautiful wife. My wife beautiful, most beautiful in the world. Ramanuja says, okay, you don't know what is the real meaning of beauty. You can come tomorrow morning. Tomorrow morning, Mangalarati, I will show you Ranganath's beauty. Then he says, I know Ranganath, I saw Ranganath. It's not that beauty. No, he come. Then I saw it. The next day morning, that Billidas, he came and Ramanuja put his palm on his head. Look, beauties of Ramanath. And it's the actual beauty of Ramanath. ராமானுஜருக்குனே உண்டான ஒரு Ramanuja é a própria manifestação do Guru Tattva. Quando o Guru Tattva se manifestou, surgiu Ramanuja. Uma vez Ramanuja estava no templo e havia um rapaz segurando um guarda-chuva para uma mulher, e era uma mulher muito bonita, uma bela mulher. E ele segurava esse guarda-chuva e olhava para ela constantemente. Enquanto segurava o guarda-chuva na sua cabeça, ele caminhava de costas. Ele foi caminhando de costas, andando para trás, segurando o guarda-chuva para a mulher. E Ramanuja ficou muito curioso, falou, nossa, quem será que é aquela pessoa? E era Billidas. Então ele foi até ele e perguntou, por que você está fazendo isso? Por que está agindo assim? E ele falou, não, essa aqui é a minha esposa, e ela é a mulher mais bonita do universo. Assim, a Ramanuja falou assim, olha, não, se você acha que isso aqui é a coisa mais bonita do universo, porque você não sabe o que é beleza. Vem amanhã de manhã e eu vou te mostrar as deidades de Sri Ranganath. E ele falou, não, eu já vi a deidade de Ranganath, eu não achei tão bonita assim não. Ele falou, não, vem amanhã e eu vou te mostrar a beleza de Ranganath. E assim Billidas fez. Ele foi até Ramanuja de manhã, no dia seguinte, e quando eles pararam em frente à deidade, Ramanuja colocou a palma da sua mão na cabeça de Billidas e disse, agora olha, veja a deidade de Rangaji. Naquele momento, Billidas olhou para a deidade e viu a real beleza da deidade de Sri Rangam. I also heard one, but I forgot the name of this person. That Ramanuja once went to his disciples' home. That it was first he went to a rich person, but he was not that much attentive to greet him. So Ramanuja left his disciples in that person home, and then he went to one of his disciples, very poor husband, I don't know, he went to beg out to prepare food for the teachings. But Ramanuja came at that time. It's such a poor Ramanuja, why, but that the disciples, why, under the name, he has no proper outfit to wear. Such a poor, but beautiful. One shopkeeper, he proposed many times, please fulfill my desire, I will give you everything. This is not that chaste wife, they never accept any proposal, any person.
always fixed their mind towards Bhagavad. But that day Ramanuja came with his disciples. He has no any other choice but the service of the Guru. He went to that shopkeeper. I will fulfill all your desire. My spiritual master came to my home. Please give me these such ingredients. Prepare the bhoga. So shopkeeper happily do everything. They did everything. And she also cooked very nicely. And when her husband come back, so when husband came, they came, so many arrangement. How is it possible? Then wife explained him. I went to the shopkeeper, and then he gave us all everything. The condition is I have to fulfill his desire. Then husband also will be happy. For the service of Guru, we can do that. After all the service, Ramanuja is asking how we arrange all those opulence, prasad, how we arrange. Then she explained the truth. Then Ramanuja left over some prasadam, that prasadam. Ramanuja left and left over prasadam, Ramanuja prasadam. She went, at evening time she went to the person, the shopkeeper house. And first she offered that Ramanuja prasad. All each material desire God. And he never do anything, any illicit connection. And later on, he became a disciple of Ramanuja. Such a powerful Guru Tattva. Uma vez, então, Ramanujacharya ele foi até a casa de um discípulo, mas esse discípulo não estava muito atento em recebê-lo, e Ramanuja deixou a casa. Ele estava caminhando junto com outros discípulos, então ele deixou a casa desse discípulo e foram até a casa de um outro discípulo. E esses era um casal, e esses dois discípulos eram muito, muito pobres, né? O marido saía para mendigar todos os dias para coletar o bhoga de Sri Vigraha, e em um dos momentos que ele tinha saído foi quando Sri Ramanujacharya chegou com seus discípulos. Lá só estava a sua esposa, e eles eram tão pobres que ela não tinha nem dinheiro para se vestir direito, não tinha nem roupa direito, mas ela era muito, muito bonita, muito bela, tão bela que havia um lojista que já tinha oferecido para ela várias vezes: olha, satisfaça os meus desejos, eu vou te suprir qualquer necessidade, qualquer coisa que você quiser eu vou te dar, mas satisfaça os meus desejos. Mas ela nunca aceitou, porque era uma mulher muito, muito casta. Mesmo recebendo tantas propostas, ela nunca se desviou do serviço ao seu marido como uma esposa fiel. Mas quando o Ramanujacharya chegou, ela viu, meu Gurudeva, ela, sem ver outra opção, outro meio, ela foi até o lojista e prometeu para ele: olha, a situação é o seguinte, meu mestre espiritual, meu Gurudeva chegou com seus discípulos, eu preciso dessa lista de ingredientes para preparar o bhoga para ele, eu prometo satisfazer todos os seus desejos, mas por favor, me arranje esta lista de ingredientes. E assim foi. De acordo, ela obteve todos os ingredientes, voltou, preparou todo um festival super opulento. E quando seu marido voltou para casa, ele viu todos aqueles arranjos e perguntou para a esposa: nossa, mas como tudo isso foi feito, né? De onde surgiu todos esses ingredientes? E a esposa contou a verdade para o marido. O marido disse assim: não, isso é muito bom, não tem problema. Para o serviço a Shri Guru, você pode fazer isso, não tem problema.
E então, mais tarde, também Ramanujacharya perguntou: nossa, mas como é que foi que vocês arranjaram tantos ingredientes, a prashada super opulenta? Não, como foi isso? E ela, de acordo, explicou a verdade para o seu mestre espiritual. Ramanujacharya, então, tomaram prashada, deixaram, e Ramanujacharya deixou um pouco da sua prashada, os seus remanentes, e foram embora. Assim, quando a esposa, quando a casta esposa, discípula de Ramanujacharya, voltou até o lojista para cumprir com a sua promessa, ele ofereceu o Mahaprashada de Ramanujacharya. Quando ele tomou o Mahaprashada, quando ele tomou essa prashada, todos os seus desejos materiais queimaram. E ele nunca teve nenhuma conexão ilícita. Tão poderoso é o Ramanujacharya de Ramanujacharya. Tão poderoso que depois ele também se tornou discípulo de Ramanujacharya. Existem, segundo o Chaitanya Charitamrita, existem 3 elementos muito, muito poderosos na vida devocional, que é os pés de lótus dos devotos, a poeira dos pés de lótus, o remanente dos devotos de prashada, a poeira dos pés de lótus dos devotos e o néctar da charanamrita dos devotos. São muito poderosos para a nossa vida espiritual. Most powerful, the uplifting of spiritual practice. São muito poderosos no quesito de elevar nossa vida espiritual. And we have to accept it. Maha Prasad. If Krishna accepts, Krishna honor, Krishna Maha Prasad. After Krishna's, when the devotee honor, the Maha Prasad. Se um devoto, se Krishna experimenta oferenda, isso se torna prashad, Mahaprashad. Isso são os restos de Krishna. E quando um devoto honra os restos de Krishna, isso se torna Mahaprashad. So anyway, so Ramanujacharya has so many. I read Ramanujacharya's history. I forget the name, that very difficult to remember the name. Very difficult for me. But anyway, I remember the fact. And that on that base I just explained you. I may do have mistake, but the sense of this fact like this. Bom, essas histórias, né, dos passatempos de Ramanujacharya, eu não me lembro direito dos nomes, né, dos discípulos, dos nomes certinhos, mas eu conheço elas como um fato. Como um fato, eu posso ter cometido algum erro, algum pequeno erro nas histórias, mas essa é a essência dos ensinamentos desses passatempos. I feel inspiration. In biography, reading, I feel lots of inspiration. Really, miracle. Miracle happened. Ramanujacharya made all miracle. Therefore, I have a strong desire to visit Ramanujacharya. I know the Srirangapura, Kanchipuram, Ramanujacharya birthplace. Where is it? So this is not exactly Kanchipuram. This is Sikaram. Quando eu li a biografia de Ramanujacharya, eu senti uma inspiração muito, muito grande, uma inspiração muito poderosa ao ler toda a história de Ramanujacharya. Toda a sua vida foi repleta de milagres, a sua vida foi uma coisa milagrosa, esses seus feitos. Eu sabia que Kanchipuram era o local de aparecimento de Ramanujacharya, mas aí descobri agora que não era exatamente Kanchipuram, mas que era esse local bem próximo daqui, Perumal. Today I feel blissful after visiting. When I reached there, when I asked Krishna to Prabhu, this is Ramanujacharya. This is Eu senti muita bem-aventurança. I rolled
once I wrote. It was my dream. The dream. Eu senti uma aventurança muito grande. இன்னைக்கு வந்து Eu perguntei para o Krishna Priya, Prabhu, aqui que é o local de aparecimento de Ramanujacharya? Ele falou, sim, sim, aqui. Então eu prestei reverência e até rolei. Eu rolei, imagina, era o meu sonho de vir aqui. அவரை பார்த்த உடனே நான் கேட்டேன், எது வந்து ராமானுஜருடைய அவதார ஸ்தலம் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னு கேட்டேன். இதுவான்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், அங்கே Perumal é o nome do templo. Perumal. சொன்ன உடனே நான் அங்கே போய் தண்டம் சமர்ப்பிச்சுட்டு அந்த இடத்துல நான் ஒரு 2 வாட்டி விழுந்தேன். So I feel indebted to Krishna Kripa Prabhu and also. Então eu estou me sentindo endividado com Krishna Priya Prabhu e também com o devoto está aqui sentado ao meu lado, Shri Raghunandan Prabhu. Ambos são santidades, suas santidades. அதனால நான் வந்து கிருஷ்ண கிருபா பிரபுவுக்கு ரொம்ப நான் வந்து ரொம்ப நான் கிருஷ்ண கிருபா பிரபுவுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு கிருஷ்ண கிருபா பிரபுவுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தினால. அப்புறம் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவர் 2 பேருமே வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார், அவர் வந்து தெய்வ திரு. His Holiness in Tamil, it's தெய்வ திரு. Okay, so tomorrow we are eagerly waiting to see the tanks